Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e agora a nossa aula será de geografia. Nós vamos falar sobre o crescimento das cidades e quais impactos que esse crescimento traz para os ambientes e para a sociedade. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre as cidades do Brasil, como elas se desenvolvem, qual é a diferença em questão de população entre elas. Hoje nós vamos falar sobre esse impacto. Então fiquem ligadinhos e prestem atenção, tá? Vocês verificam aí, podem observar nessa imagem, são imagens de um descarte irregular de resíduos sólidos, de lixo. Esse é um problema que prejudica muito as cidades ultimamente. E é um problema gerado especialmente por conta do crescimento das grandes cidades. Essa poluição toda desse cúmulo de resíduos, ela contamina todos os recursos naturais e podem também, além disso, gerar problemas de saúde para as pessoas que vivem nessas regiões. Esses descartes de resíduos em todo o Brasil e também em várias outras partes do planeta tornaram-se um grande problema, porque diariamente se produz toneladas de lixo. Porém, se nós observarmos nestes gráficos, podemos verificar que o lixo coletado é muito diferente do lixo produzido. A coleta de lixo nem sempre ela é eficiente. O que acontece? O lixo, muitas vezes, ele não é colocado no lugar correto para uma coleta. Muitas vezes ele é despejado em rios, em córregos, e algumas vezes esses lixos vão até para lugares impróprios. Nem sempre utilizam os aterros sanitários para chegar no destino final desses lixos. O que são aterros sanitários? São lugares que são tratados especificamente para isso. Eles são reservados para isso. Então vai se acumulando lixo lá e de tempo em tempo esse lugar é aterrado de forma que eles não deixem proliferar animais ou vestígios desse lixo, porque isso pode prejudicar a nossa saúde. Além de tudo isso, existe aquele líquido que é descartado pelo lixo, é aquele líquido que é o acúmulo do lixo, é um líquido viscoso, bem poluente, que é chamado de chorume, tá? Qual é a diferença de um aterro controlado para um lixão? Essa diferença é exatamente essa. O lixão não é coberto de terra. Aquele lixo fica exposto lá por muito tempo. Vocês podem verificar aqui nesse segundo gráfico exatamente isso. Qual é a quantidade de lixo que não vai para os aterros sanitários? Então, nós temos lá 59,1% do lixo coletado no Brasil está em um aterro sanitário. 22% os aterros são controlados e 18% estão em lixões. Uma outra questão que contribui muito para esses problemas é o crescimento das cidades e a ocupação de lugares inadequados para a construção de habitações. Muitas dessas habitações são construídas em terrenos inclinados, à margens de rios, locais que não são seguros e que podem acarretar grandes tragédias, como deslizamento, desmoronamentos, alagamentos. A ocupação desses terrenos é imprópria e insegura. E sabe qual é o grande reflexo disso? O que acarreta todos esses problemas? A desigualdade de renda e a desigualdade social. Lembra que nós conversamos sobre isso? Que nem todos têm as mesmas possibilidades, nem todos têm os mesmos benefícios? E é isso um dos grandes problemas resultantes dessa diferença. Nós verificamos aqui nessa imagem dois problemas que nós relatamos. Aqui são locais inadequados para moradia. E um deles nós verificamos um deslizamento. Então houve um deslizamento de terra e esses deslizamentos algumas vezes podem levar junto com eles a moradia e até mesmo a vida das pessoas. E na outra imagem vocês verificam lá um local que está alagado.
Muito provavelmente esse local está próximo a um rio ou um córrego que não tem o devido tratamento, ou seja, esse local não era ideal para uma moradia. Pensem, lembrem que nós estudamos sobre isso ano passado? Quando chove, esse rio ele tem que ter, esse rio ou esse córrego, ele tem que ter um espaço lá para essa água que está em excesso. Se tem moradias no local, se não tem um solo adequado para o escoamento dessa água, para onde essa água vai? Invadir as moradias. Nem todas as cidades possuem as mesmas funções. Grandes cidades, elas são muito complicadas, elas são muito complexas. Essas cidades, elas são desenvolvidas com diferentes atividades econômicas, diferentes atividades políticas, religiosas e culturais. Algumas dessas cidades se destacaram nacionalmente ou mundialmente por conta de alguma dessas atividades. As funções das cidades podem variar. Por exemplo, Brasília. Brasília é onde fica concentrado toda a administração do país. O presidente, os ministros, os deputados, eles estão lá para debater e discutir e chegar na melhor decisão para situações relacionadas à economia e o bem-estar da nação. Outras cidades já assumem papéis diferentes. Por exemplo, Porto de Santos é uma cidade portuária. Toda a cidade de Santos tem a sua economia praticamente baseada nessa atividade, toda em volta da atividade do porto. Nós temos ali um outro exemplo da cidade de Camaçari, na Bahia, que é onde existem parques industriais. Nós podemos visualizar aqui na imagem exatamente essas duas cidades. Uma parte do Porto de Santos e uma outra imagem do Parque Industrial de Camaçari, na Bahia. Alguns locais, como Bonito, predominam as atividades turísticas. Eles acabam utilizando dos seus benefícios, das suas belezas naturais, para a partir daí movimentar a sua economia dentro da cidade. Embora essas cidades dependam dessas funções, elas não somente exercem isso, elas têm outras atividades dentro delas. Assim, nós conseguimos observar que dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo território, existem atividades distintas, atividades diferenciadas. Vocês sabiam que as cidades, elas acabam sendo interligadas entre si? Elas acabam uma dependendo das outras. Se vocês observarem esse esquema que está aí ao lado, vocês vão perceber exatamente essa interligação entre elas, a interdependência que existem entre elas. Nesse mapa, vocês podem verificar exatamente isso. Grandes metrópoles nacionais, como no caso São Paulo, são interligadas a vários outros locais. O que é uma metrópole? Você sabe me dizer? Para a gente perceber esse fluxo, essa ligação entre as cidades, nós podemos pegar como exemplo as formas de viagens aéreas e rodoviárias. Todos os dias as estradas, elas têm um grande fluxo e os voos também estão sempre com muitos passageiros. Isso mostra esta questão de interligação. Muitas dessas pessoas que realizam essas viagens, elas estão realizando essas viagens a trabalho. Então é fundamental para que essas cidades estejam ligadas esses meios de transportes. Eles dependem, as cidades dependem umas das outras para o bom funcionamento, e esse bom funcionamento acaba dependendo da eficiência dos transportes. O meio de transporte ferroviário no Brasil, apesar dele ser um meio de transporte eficiente, ele não é muito utilizado. Ele é mais utilizado para carregar volumes de cargas minerais e produtos agropecuários. Para vocês terem uma ideia, o metrô aqui, geralmente ele percorre entre bairros. Em outros países, as linhas de metrô, elas percorrem entre as cidades, facilitando assim o dia a dia das pessoas e auxiliando a viagem, que muitas vezes, ao invés de ser de carro, de ônibus, de avião, muitas vezes são feitas utilizando esses meios de transporte ferroviários. A maior parte desse fluxo, desse trânsito de meios de transporte
entre um território e outro, principalmente nacional, ela se faz pelas rodovias, ou seja, o transporte terrestre. Nós vemos muitos carros se deslocando de um lugar a outro, principalmente caminhões que levam algumas cargas entre as localidades. A maior parte das rodovias, elas estão concentradas nas regiões sul e sudeste, como vocês podem verificar nesse mapa. Olha lá como próximo a São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tem muito mais rodovias do que, por exemplo, na região norte. Olha no Amazonas, praticamente não tem. Outra forma também se conectar com as outras cidades e uma forma rápida é o meio de transporte aéreo. Porém, ele não é um meio de transporte barato. Então, geralmente as pessoas priorizam viagens de urgência, né? Ou então viagens a longa distância para economizar tempo, ou então quando se trata de mercadorias, eles só enviam através de transporte aéreos mercadorias mais valiosas, tá? Quando se trata de um grande número de mercadorias. Se vocês observarem na página 143, tem uma super dica para vocês. Vocês sabem que conhecer cidades é muito legal, né? Viajar, andar por aí, conhecer coisas novas. Principalmente na época que nós estamos hoje, nós não temos como sair viajando. Ah, que bom seria, né? Se vocês observarem lá na página 143 do livro, tem uma super dica. Vocês podem fazer um passeio pela cidade histórica Ouro Preto. Basta acessar esse link que tá aí, esse site. Ele também está na página do livro de vocês. Aproveitem, chama a família de vocês, vão lá conhecer Ouro Preto e depois vocês me contam tudo como foi, tá bom? Agora, vocês anotem todas as dúvidas de vocês, façam a leitura dessas páginas e grifem todas as partes importantes. Não é para responder nenhum dos exercícios, e isso nós faremos juntos na nossa aula online, tá bom? Então, fiquem ligadinhos nas nossas próximas aulas, acessem esse site que é bem legal e amanhã a gente conversa, tá bom? Um beijinho para vocês e até amanhã!